Bom, para auxiliar no estudo de História de Direito, vamos agora resolver os casos concretos. Os casos concretos que se encontram disponíveis lá no CIA. Vamos começar ao inverso, em vez do primeiro para o último, do último para o primeiro, de acordo com o conteúdo que foi dado em sala. Caso concreto número 15. Como tivemos a oportunidade de analisar a história do Brasil, ela é repleta de permanências e rupturas. O direito não deixa de ser um instrumento de solidificação de algumas permanências. Neste sentido, vamos fazer uma pergunta. O caso do mensalão pode ser considerado um fato isolado em nossa história ou representa uma permanência indesejável? Uma permanência indesejável de nossa cultura política. Vou repetir a pergunta. O caso do mensalão pode ser considerado um fato isolado em nossa história ou representa uma permanência indesejável de nossa cultura política? Resposta correta: pode ser considerado um fato isolado em nossa história. Próxima pergunta do caso concreto 15. O reconhecimento da união estável entre pessoas do mesmo sexo pode ser explicado pela tradição jurídica e mental do povo brasileiro ou representa uma ruptura com o tipo de mentalidade vigente em nosso país, cuja superação foi acelerada pelo direito? Vamos à resposta correta. Representa uma ruptura com um tipo de mentalidade vigente em nosso país, cuja superação foi acelerada pelo direito. Vamos agora ao caso concreto número 14. Caso concreto número 14. Vamos lá. Os direitos humanos têm uma posição bidimensional, pois, por um lado, tem o ideal a atingir, que é a conciliação entre os direitos. A conciliação entre os direitos do indivíduo e os da sociedade. E, por outro lado, assegurar o campo legítimo da democracia. Bom, já os direitos fundamentais, que são uma projeção destes, são definidos como um conjunto de direitos e garantias que estão localizados dentro da Constituição. A partir dessa visão, vamos fazer uma pergunta. A Constituição de 1988 retrocedeu, permaneceu estagnada ou avançou no que se refere aos direitos fundamentais em relação à Constituição de 1967. Repetindo, a Constituição de 1988 retrocedeu, permaneceu estagnada ou avançou no que se refere aos direitos fundamentais em relação à Constituição de 67. A resposta é: sobre as ações constitucionais de proteção aos direitos fundamentais, a Constituição de 88 consagrou a progressão que ocorreu ao longo da história constitucional brasileira. Foi sem precedentes os progressos alcançados no que se refere ao reconhecimento dos direitos fundamentais. Ela também trouxe avanços consideráveis que nos leva a visualizar que a preocupação maior é dar efetividade a esses direitos. A dignidade da pessoa humana foi erigida a fundamento do Estado Democrático de Direito, como diz o artigo 1º, constituindo que ordem jurídica deve primar pela observância de extenuar práticas e leis que possam suprimir ou restringir a dignidade humana.
Próxima pergunta, dentro do mesmo caso concreto que o caso concreto 14. Cite direitos estabelecidos pela Constituição de 88 que, pela primeira vez, tiveram reconhecimento jurídico via constitucional. A resposta é: a Constituição de 88 teve 5 capítulos nos direitos fundamentais do cidadão, com várias categorias sobre os direitos individuais e coletivos. A citar alguns deles: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Retornando: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Saúde, educação e moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, segurança, lazer, vestuário, alimentação e transporte são direitos do cidadão. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. Mais outro exemplo: ninguém deve ser submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E mais uma agora: a manifestação do pensamento livre, sendo vedado o anonimato. Ok? Vamos mais um aqui para adicionar. A liberdade de consciência e de crença é inviolável. Repetindo, a liberdade de consciência e de crença é inviolável, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia, na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Relembrando a todos que o caso concreto 14 e 13 são idênticos. Vamos agora ao caso concreto número 12. Caso concreto número 12. Ok? Vamos lá. Bom, no caso concreto número 12, nós começamos assim. No Brasil, entre 1964 e 68, foram implementadas diversas medidas legais que interromperam o regime político democrático que havia se estabelecido em 46. Assim, entre o golpe de 64 e a decretação do Ato Constitucional número 5, o AI-5, decretado em 13 de dezembro de 68, inaugurou um novo momento político da ditadura militar no Brasil que durou até meados de 1970. Então, vamos lá. Pesquise e cite pelo menos 2 disposições do AI-5 que favoreceram o recrudescimento da repressão política promovida pela ditadura militar. 2 disposições do AI-5. Vamos lá, pelo menos. Fechar o Congresso Nacional, caçar políticos eleitos pelo povo e demitir, transferir e aposentar funcionários públicos. Vamos lembrar aqui então algumas disposições do AI-5. Prestem atenção. Fechar o Congresso Nacional, caçar políticos eleitos pelo povo, demitir, transferir e aposentar funcionários públicos. A Constituição de um Estado democrático de direito pode veicular normas que reproduzam o teor da norma do Ato Constitucional número 5, sim ou não. Bom, o regime foi recrudescendo, como é sabido, até desaguar no avalaçador Ato Constitucional número 5, em 1968. Aquele triste momento da história do Brasil, fomos golpeados e experimentamos, sim, a total ruptura com a legalidade. Hoje temos em mãos a Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Feliz denominação emprestada por Ulisses Guimarães
no ato de sua promulgação, a Carta Política Pátria, por mais prolixa e elevada de algumas inoportunas emendas, confere ao povo brasileiro, que já experimentou as agruras do autoritarismo, a benesse de desfrutar um Estado democrático de direito, sólido nas suas instituições representativas. Explique a importância desse surto econômico para o regime militar. Explique o surto econômico para o regime militar. Esse surto de desenvolvimentista, que atingiu taxas de crescimento superior a 10% ao ano, foi motivado pelo largo incentivo do Estado brasileiro à utilização da capacidade ociosa do setor industrial. A boa situação da economia nesse período foi um fator determinante para a legitimação da ditadura militar no Brasil, haja vista o regime ter angariado apoio em diversos setores da sociedade brasileira, e especialmente entre os grandes empresários e a classe média, que então viviam um tempo de aumento de renda e o poder do consumo. Ok? Bom, então esse foi o caso concreto número 12. Vamos prosseguir para o outro caso concreto. Vamos ao caso concreto número 11. Prestem atenção. Caso concreto número 11. Em comparação com as constituições anteriores, a Constituição de 1946 possibilitou a heterogeneidade político-ideológica com o pluripartidarismo, sendo que, mesmo seu texto foi escrito por deputados e senadores eleitos por 9 diferentes partidos, ou seja, representativos de todo o espectro político e donos de diferentes trajetórias políticas até aquele momento. Bom, nesse sentido, vamos às perguntas. No que se refere aos direitos eleitorais da mulher, quais as diretrizes seguidas pela Constituição de 1946 que distinguem das cartas anteriores? Retornando à pergunta, no que se refere aos direitos eleitorais da mulher, quais as diretrizes seguidas pela Constituição de 1946 que a distinguem das cartas anteriores? A resposta é: no Código Eleitoral de 1932, as mulheres tinham direito ao voto. Contudo, esse voto era facultativo, de acordo com o artigo 121 do Código Eleitoral. E, na Constituição de 1934, o voto era obrigatório apenas para as funcionárias públicas. Já na Constituição de 1946, o alistamento e o voto eram obrigatórios para os brasileiros de ambos os sexos, salvo as exceções previstas em lei. Portanto, a principal distinção foi a obrigatoriedade das mulheres exercerem os seus direitos eleitorais, no caso do direito ao voto. Vamos a mais uma pergunta, ainda seguindo a temática do caso concreto número 11. Sabe-se que a nossa atual Constituição, a de 88, exige que os candidatos a presidente e a vice-presidente da República se elejam com uma mesma chapa, como foi tratado esse tema de partidário na Constituição de 46. Vou retornar ao raciocínio. Sabe-se que a nossa atual Constituição, a de 1988, exige que os candidatos a presidente e vice-presidente da República se elejam na mesma chapa. Como foi tratado esse tema de eleição na Constituição de 46? Resposta:
Esse tema foi tratado de forma diferente na Constituição de 46, porque a eleição para presidente era desvinculada da eleição para vice-presidente. Portanto, eles não se elegiam pela mesma chapa, como seria futuramente na Constituição de 88. O vice-presidente da República era o primeiro substituto e sucessor do presidente da República, conforme o artigo 79 dessa Constituição de 46, e ainda atuava como presidente do Senado Federal, com o direito de voto de desempate. Próxima pergunta. Que crítica está sendo formulada pelo cartunista numa charge, mais precisamente no que se refere à forma com que os políticos brasileiros se posicionam em face ao sistema pluripartidarista? Na Carta de 1946, ocorreu a constitucionalização dos partidos políticos, consagrando-se o pluripartidarismo, sendo vedados apenas partidos cujos ideais fossem contrários ao regime democrático. Como foi o caso do Partido Comunista no Brasil, PCB, em 1947, que, devido ao quadro internacional do pós-guerra, passou a ser atacado pelos congressistas e representantes de outros partidos. Ainda em 1947, os deputados do PCB tiveram seus mandatos cassados. Esses atos políticos no âmbito de um cenário de Guerra Fria representou o alinhamento por completo do Brasil ao bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. Bom, vamos dar um intervalo aqui com relação aos casos concretos e daqui a pouco voltamos.